Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso mini-books de reforma tributária. Para a abertura, convido à mesa o nosso excelentíssimo senhor Procurador-Geral do município do Rio de Janeiro, doutor Daniel Bucar, nosso subprocurador-geral de consultoria jurídica, doutor Carlos Raposo, a nossa coordenadora do Núcleo de Estudos de Direito Tributário, procuradora do município, doutora Andréia Veloso, e a líder do grupo de pesquisa sobre a reforma tributária, também procuradora do município, que vai dar a nossa primeira aula, a doutora Ângela Medeiros. Com a palavra, procurador-geral. Olá, pessoal, boa tarde. Agradecer demais aqui a Andréia Veloso e a Ângela Medeiros, que vai nos brindar com a primeira aula magna desse curso de reforma tributária, pelo empenho na produção desse evento e também pela participação ativa que as duas têm tido junto com a Mari, com a Mariana, na reforma tributária. A gente participa de grupos que foram feitos no Ministério da Fazenda, né? RTC, né? PAT RTC, vários grupos de discussão da reforma tributária, na verdade, para regulamentar complementarmente, né, a legislação complementar da emenda constitucional 132, que a gente tem, enfim, enfrentado aí um Brasil muito diferente daquilo que a gente costuma ver aqui no Rio de Janeiro, né? Uma federação um pouco combalida, os municípios com pouca representatividade, as próprias procuradorias com pouca representatividade. Então, tem sido uma experiência de até processo político, legislativo interessante que a gente tem atravessado. Mas a gente tem que aprender, a reforma tributária não tem jeito, ela traz supostamente uma simplificação do regime tributário, a gente tem dúvidas a respeito disso. E até um federalismo completamente diferente do que a gente conhece, que a gente não sabe muito bem o que vem por aí. Então, eu estou aqui bastante curioso para ouvir, iniciando hoje, a Ângela Medeiros, mas não sem antes passar a palavra para o Carlos Raposo, que é nosso procurador-geral consultivo, também para dar uma palavra de boas-vindas, e a gente já ir direto para ouvir a Ângela. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os presentes aqui, o nosso procurador-geral Daniel Bucar, a Arícia, diretora do Centro de Estudos da Procuradoria, a Andréia Veloso, que é a coordenadora, né, do Núcleo de Direito Tributário da Escola de Políticas de Estado da PGM, e a doutora Ângela Medeiros, né, que é líder do grupo temático de reforma tributária, né. Então, vamos, sem mais delongas, vou passar a palavra para a doutora Ângela, que é procuradora do município do Rio de Janeiro, né, professora de escola de políticas públicas de Estado da PGM e líder desse grupo temático. Então, passo a palavra à doutora Ângela Medeiros. Obrigada. Gostaria de dar uma boa tarde a todos e todas presentes. Antes de começar a tratar sobre o tema da reforma tributária, não poderia deixar de fazer os agradecimentos. E o primeiro agradecimento é ao Procurador-Geral do município, o doutor Daniel Bucar, ao Subprocurador-Geral, o doutor Carlos Raposo, a nossa diretora do Centro de Estudos, doutora Arícia Correia, e a nossa professora, eterna professora, líder do grupo que trata sobre direito tributário, em conjunto com o doutor Gustavo da Gama, Andréia Veloso. Bom, passados esses esclarecimentos, eu vou tratar sobre uma forma ampla sobre a reforma tributária. Há uma certa dificuldade em tratar sobre esse tema no início dessa discussão, justamente porque nós temos uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 132 de 2023, que veio a ser aprovada, mas que depende da regulamentação por lei complementar, em diversos pontos, leis complementares, leis ordinárias, são mais de 71 pontos que a Emenda Constitucional prevê a necessidade de adição de uma lei complementar para tratar sobre esse tema. Então, para a gente tratar sobre esse novo modelo, é preciso que se faça uma análise sobre o cenário posto no modelo indicado pela Constituição Federal de 88, que levou à edição dessa emenda e toda essa reforma tributária com a modificação desse sistema tributário.
Bom, como a gente sabe, o modelo adotado na tributação sobre o consumo da Constituição Federal de 88, em sua origem, previa uma descentralização da tributação sobre o consumo, atribuindo aos estados, municípios e ao Distrito Federal essa tributação. A União também é responsável por essa tributação a partir da instituição do IPI, da PIS e da COFINS, os estados com o ICMS e os municípios com o ISS. Essa tributação sobre o consumo, feita de uma base de incidência ampla, a União com o PIS e a COFINS incidindo sobre a receita bruta, sobre o IPI incidindo sobre os produtos industrializados, e ainda, vou só passar o slide para vocês acompanharem. Fiz um slide apenas para fins de controle. Bom, enfim, a União, então, tem essa tributação sobre os produtos industrializados, sobre a receita bruta consistente no PIS e na COFINS, os estados com o ICMS incidindo sobre a circulação de mercadorias, sobre os serviços de transporte intermunicipal e interestadual e ainda sobre a comunicação, e os municípios com a tributação sobre os serviços previstos na lista anexa. Essas múltiplas tributações sobre o consumo ocasionavam numa excessiva regulamentação. Haviam diversas normas estaduais de 27 estados disciplinando o ICMS e ainda de alguns dos mais de 5 mil municípios, uma vez que nem todos instituíram, mas ainda assim milhares de municípios com a edição de leis regulamentando a cobrança do ISS. E isso ocasionava no fenômeno chamado da complexidade, justamente uma diversidade de normas disciplinando a tributação sobre o consumo e ainda uma diversidade de entes que tributavam essa mesma base de incidência. E a não cumulatividade nesse sistema originário da Constituição de 88, ela tinha uma peculiaridade. A não cumulatividade consiste justamente nesse direito de abater o tributo pago na etapa anterior por parte do adquirente na nova etapa. Então, em uma cadeia de consumo, é possível que ocorra esse abatimento do tributo que já foi pago, de forma a não ter o chamado efeito cascata. Bom, essa não cumulatividade, no caso do ICMS, no caso do IPI, da COFINS, porque o ISS, como nós sabemos, é um imposto cumulativo, mas essa não cumulatividade nesses outros tributos é uma não cumulatividade restrita. E essa não cumulatividade restrita, ela foi evidenciada pelo próprio Supremo Tribunal Federal ao definir que o creditamento do ICMS, ele se daria na modalidade do regime de crédito físico. E o que consistiria esse crédito físico? Deve ser analisado se o produto utilizado no processo produtivo, a matéria-prima ou o insumo, viesse a integrar o produto final ou ainda viesse a ser consumido na etapa produtiva. E então havia essa restrição. Não são todos os bens adquiridos numa etapa da cadeia produtiva que dão direito a crédito. Pelo regime de crédito físico, nós temos essa restrição em relação àqueles que foram que integraram o produto final ou que vieram a ser consumidos no processo produtivo. E essa restrição feita pelo crédito físico, por esse regime de crédito físico do ICMS propriamente, ela causa um efeito contrário, que consiste justamente na existência dos denominados resíduos de cumulatividade, que são essas restrições à cumulatividade que faz com que diversos produtos que foram gastos em determinada produção não venham a ser abatidos na etapa seguinte. E o que isso causa para o consumidor final? Que, no final, quando a gente fala de tributação, contribuinte de fato, contribuinte de direito, nós temos que ter em conta que a tributação sobre o consumo, quem de fato irá arcar com o ônus tributário é o consumidor final. Por mais que os produtores, os prestadores, tenham o dever de realizar esse recolhimento, o ônus, no final, vai recair sobre o consumidor. Então, o que acontece quando se tem uma não cumulatividade restrita? Quando se tem uma não cumulatividade restrita, você faz com que aqueles tributos que não deram direito ao crédito, que não foram abatidos na etapa seguinte, venham a ser cobrados ao final do consumidor final e eles venham a ser repassados ao consumidor final, onerando assim o preço dos tributos e aumentando o valor da alíquota, que não será exatamente aquela alíquota nominal. Bom, então essa é a não cumulatividade do cenário pelo modelo posto pela Constituição de 88. Um outro ponto, além desse caráter da não cumulatividade restrita da adoção pela Constituição Federal, consiste no cálculo por dentro. Diversos tributos têm o cálculo realizado por dentro, e o que seria esse cálculo por dentro? É o próprio imposto sobre imposto. Por exemplo,
No modelo de cálculo por fora, que, como a gente vai ver, foi o adotado pelo IBS, CBS, você deverá aplicar a alíquota sobre o valor da operação. Então, a alíquota se aplicará exclusivamente sobre aquele valor da operação. No modelo de cálculo por dentro, por sua vez, o que se dá é a aplicação de uma alíquota sobre o valor da operação acrescida do valor do imposto. Então, ao final, o que se tem é uma alíquota maior do que aquela prevista em lei, justamente por essa previsão do imposto sobre imposto. Esse caráter, então, do cálculo por dentro, ele faz com que a alíquota ela seja, ao final, maior do que aquela alíquota prevista em lei, justamente por ela incidir sobre o próprio imposto e não exclusivamente sobre a operação. Um outro ponto, como eu já havia adiantado, há uma multiplicidade de regulamentação. Os estados regulamentam seus tributos, 27 estados regulamentando o ICMS, diversos municípios regulamentando o ISS e a União regulamentando o IPI e a COFINS, e o PIS e a COFINS. E essa multiplicidade de regulamentação ocasiona uma multiplicidade de alíquotas, uma multiplicidade de regimes especiais e ainda uma multiplicidade de regulamentos internos, criando obrigações acessórias e diversos encargos ao contribuinte. Essa multiplicidade de alíquotas, para vocês terem uma ideia, ela varia. Ela varia não só em razão do tributo, seja ele IPI, PIS, COFINS, ISS, ICMS. Ela varia em razão do ente federado que está realizando aquela cobrança, se depender do município ou depender do estado, ela varia em razão do setor que está sendo cobrado. Então, há uma diferença de alíquotas por setor, por exemplo, na operação com bens ou ainda no imposto sobre serviços, e ainda uma diferença de alíquotas em relação à atividade. Então, é a multiplicidade de alíquotas sobre diversos ângulos. E essa multiplicidade, como eu disse, ela ocasiona uma certa complexidade para o sistema tributário. Além dessas multiplicidade de alíquotas, benefícios fiscais e regimes específicos, temos ainda a questão da seletividade. O sistema atual ele prevê a seletividade para o IPI e para o ICMS, sendo a seletividade, a tributação em proporção inversa à essencialidade. Então, quanto mais essencial for determinado produto ou serviço, determinado produto, menor deverá ser aquela alíquota, aquela tributação, de forma, assim, a beneficiar a justiça fiscal, a capacidade contributiva e redução das desigualdades sociais. Então, essa é uma vantajosidade do sistema anterior adotado pela Constituição Federal. E ainda, como característica desse modelo originário da Constituição, nós temos a tributação na origem. Essa tributação na origem prevê que a tributação ela deve ser realizada no local em que há a produção da mercadoria ou ainda no estabelecimento do prestador de serviço. Essa tributação na origem, então, ela busca privilegiar o local em que está sendo produzido a mercadoria ou prestado o serviço. Como a gente vai ver, há uma alteração significativa em relação a isso na Emenda Constitucional 132, uma vez que a tributação sobre o consumo ela passará a ter como regra o destino. Então, onde estiver localizado o consumidor final, que será realizada essa tributação, atribuindo a competência ao ente do destino para tributar. E quais são os problemas desse regime? Desse regime tão complexo, tão plural, que tem diversos tributos sobre uma mesma base de incidência. Como eu havia falado, o federalismo consiste justamente nessa oportunidade e atribuição de possibilidade da capacidade para legislar dos entes subnacionais. Estados, municípios, União também tem essa capacidade legislativa para definir as regras sobre a tributação. E essas multiplicidades de regras ocasionam nessa complexidade tributária. Essa complexidade ela traz um efeito prejudicial ao contribuinte, que consiste no elevado custo de conformidade. Esse elevado custo de conformidade é o gasto que determinada empresa, determinado setor possui para poder estar de forma regular com a fiscalização. Então, são gastos com contabilidade, advogados, são todos aqueles gastos necessários para que simplesmente seja atendida a regulamentação, a legislação fiscal. Esses gastos, esse elevado custo de conformidade no Brasil, ele acaba reduzindo a competitividade no cenário externo. Além disso, o ponto da tributação na origem e, em conjunto com a ampla capacidade, a capacidade para legislar sobre o direito tributário, acaba ocasionando no fenômeno da guerra fiscal, que seria justamente o abuso desse poder de não tributar, consistente no fato de que entes nacionais, estados, municípios, eles reduzem ali a sua arrecadação a partir da redução de base de cálculo, de alíquotas, para atrair empresas, atrair investimentos ao seu estado ou município.
E essa guerra fiscal, essa redução da tributação de forma a atrair a instalação de indústrias, de empresas em seu território, tem como suposto objetivo de gerar emprego, renda para aquela localidade. Mas o efeito, o regresso, se você analisar a partir de uma forma ampla, consiste justamente na redução da arrecadação como um todo para o país, de forma a estimular ainda mais a desigualdade social. Então, esse fenômeno da guerra fiscal, consistente justamente e contribuído por essa tributação na origem, foi um dos pontos críticos que levaram à edição desse novo regulamento, dessa nova disciplina da tributação sobre o consumo, que foi pela via da Emenda Constitucional 132. Então, nós temos a Emenda Constitucional 132, que instituiu o chamado IVA dual, que representa o IBS e a CBS. O IVA, ele possui peculiaridades que não se assemelham aos demais tributos que nós temos no ordenamento pátrio. Então, para tratar um pouco sobre o IVA, para quem nunca ouviu falar do IVA, não entende como ocorre essa tributação, eu trouxe alguns pontos para que a gente possa, primeiro, conhecer esse tributo e, em seguida, tratar especificamente sobre as regras trazidas pela Emenda Constitucional. Então, o IVA ele é um imposto sobre o valor agregado, que ele busca unificar a tributação sobre o consumo. Então, é um imposto que busca ser o único a incidir sobre o consumo, sobre uma relação de consumo. Além disso, ele tem como principal característica a não cumulatividade. O histórico do IVA no cenário internacional, o IVA teve a sua origem na Alemanha, em 1918, começou a ser estudado com mais profundidade na década de 30, e a sua primeira implementação se deu em 1954, na Alemanha, na França. Então, essa primeira implementação do IVA, ela teve como uma característica a instituição do IVA exclusivamente sobre a circulação, a operação com bens. Excluiu-se os serviços nesse primeiro momento, na sua primeira instituição. Mas, a partir do momento em que eles verificaram distorções no sistema, a partir dessa exclusão dos serviços do IVA, passou-se, depois de 8 anos, a incluir também os serviços no âmbito de incidência desse imposto. Além disso, na década de 50 e 60, o IVA ele passou também a ser adotado por toda a União Europeia, vindo a se tornar, inclusive, um dos requisitos para ingresso na União. Os Estados Unidos, ele é o único país dos mais, que são considerados grandes potências, que não adota o IVA por questões federativas internas, mas já há discussões para poder adotá-lo. Então, dos 193 países, 175, 174, há uma discussão sobre se realmente adota ou não, 174 países adotam o IVA. Então, o Brasil ele está agora a caminho do que já se encontra estabelecido no cenário internacional. E eu trouxe uma distinção para a gente tratar sobre o IVA. O IVA ele também não pode ser considerado um modelo único em todo o mundo. O IVA ele pode ser tratado, nós temos o denominado IVA antigo. O IVA antigo, ele foi o modelo originário adotado pela União Europeia, que ainda permanece, e ele tem como característica as multiplicidades de alíquotas. Além dessa multiplicidade de alíquotas, como forma de combate à regressividade, sendo a regressividade justamente essa tributação de forma a onerar os mais pobres, de forma contrária à justiça tributária, como forma de combater a regressividade, o IVA antigo ele usa de muitos modelos específicos, muitos regimes especiais e muitas isenções. Além disso, o IVA antigo ele tem como característica a utilização da regra do destino de uma forma parcial, tendo ainda muitas hipóteses em que há uma tributação na origem. O IVA moderno, por sua vez, ele passou a ser adotado a partir da década de 90, o primeiro país que o trouxe foi a Nova Zelândia, e ele tem como característica base a instituição de uma alíquota única. E essa alíquota única é uma alíquota única para operações com bens, sejam eles materiais e imateriais, inclusive direitos, como consta na nossa emenda, e também uma alíquota única para os serviços. Então, não haveria uma distinção. Além dessa unicidade de alíquotas, como forma de combate à regressividade, nos IVAs mais modernos, observou-se que a instituição de diversos regimes específicos, especiais e isenções não se tornavam um instrumento eficaz para combater a regressividade de forma a reduzir as desigualdades sobre a renda. Então, a partir disso, utilizou-se o denominado cashback. E o que seria esse cashback? Como a gente vai ver, a Emenda Constitucional trouxe para a nossa Constituição, consiste na possibilidade de devolução ao consumidor final, quando se tratar de pessoa física, de parte do tributo pago na cadeia anterior.
Então, é uma forma de estimular a seletividade, de estimular a redução das desigualdades sobre a renda e, assim, garantir a observância da justiça tributária e da própria capacidade contributiva. Além disso, os IVAs modernos também têm a regra do destino aplicado de modo total. E, como eu havia adiantado, os exemplos dos países que utilizam esse modelo Nova Zelândia, Canadá, Austrália e África do Sul, e também o Brasil também está mais alinhado com esse IVA moderno. Então, nós chegamos ao ponto que consiste justamente no IVA dual, que é o IVA adotado pela Constituição Federal a partir da edição da Emenda Constitucional 132. A edição de um IVA dual, que consiste na contribuição para a Seguridade Social, CBS, e no IBS, que é o Imposto sobre Valor, Imposto sobre Bens e Serviços, essa dualidade do IVA, por que não se instituiu um IVA único como no cenário internacional? Por que se trouxe essa dualidade, essa divisão? Essa divisão ela foi necessária em razão do modelo do federalismo brasileiro, que prevê uma repartição de competências. Então, essa repartição de competências fez com que fosse editada e criada a CBS pela via dessa emenda constitucional, a previsão da CBS e do IBS. Em outros países, como a gente vai ver, como, por exemplo, o Canadá e a Índia, que são países também que adotam a federação, eles também possuem uma repartição de competência, eles optaram pela unificação dessa arrecadação no ente federado. No Brasil, há a criação do CBS e do IBS, e como será tratado no curso, tem-se ainda o comitê gestor, que vai fazer toda essa organização, arrecadação, execução e pagamento do IBS. Então, o IBS será gerido por esse comitê gestor, que, conforme será tratado, será integrado por estados, representantes dos estados e municípios. Pois bem, então, nós temos essa previsão do IBS e da CBS. E o IBS e a CBS, eles possuem como característica. A CBS, então, será uma contribuição a ser arrecadada pela União, e, por ser uma contribuição, possui uma receita vinculada, e o IBS é um imposto que decorre da junção do ICMS e do ISS, e será arrecadado por esse comitê gestor, mas é de competência dos estados e municípios que receberão a receita oferida a partir desse tributo. E o IBS e o CBS, na Constituição, ele é tratado com a emenda constitucional a partir de uma identidade estrutural. E o que seria essa identidade estrutural que a Constituição trouxe no seu artigo 149b? A identidade estrutural do CBS e da IBS consiste no fato de que se tratam de tributos irmãos, são tributos muito próximos. Então, esse dispositivo, ele prevê que o CBS e a IBS terão os mesmos fatos geradores, base de cálculo, hipótese de incidência, sujeitos passivos, regras a respeito da não cumulatividade, regras a respeito do creditamento e ainda os mesmos regimes específicos, especiais e favorecidos. Então, essa semelhança, essa identidade entre a CBS e o IBS tem como objetivo justamente a simplificação do sistema tributário. A partir do momento em que esses tributos eles vão incidir sobre o mesmo fato gerador, serão semelhantes em relação ao sujeito passivo e terão toda a sistemática própria de regulamentação muito próxima, vai facilitar no momento do recolhimento, no momento das empresas efetuarem o cálculo. Então, a única diferença desses tributos será justamente as alíquotas. Como a gente vai tratar, as alíquotas do CBS e da IBS serão distintas e alíquotas do IBS teremos ainda alíquotas dos estados e do município. Lembrando, mais uma vez, que será aplicada a alíquota do destino, ou seja, de quem recebeu a mercadoria ou de quem recebeu o serviço. Então, deve ser observada essa grande modificação, que é justamente a instituição do princípio do destino. Então, além desse ponto, dessas características, nós podemos apontar algumas das principais características do CBS e da IBS. Como eu disse, há uma unicidade de alíquotas em relação à operação com bens e serviços. Além disso, há a possibilidade de instituição do cashback, e o cashback ele é um instrumento consistente justamente, previsto no artigo 156A, que prevê a possibilidade de restituição do tributo pago às pessoas físicas. Pessoa jurídica não será favorecida por essa regra, de acordo com a Constituição Federal, e tem como objetivo a redução das desigualdades sobre a renda. Então, é uma forma de se trazer
o maior olhar da capacidade contributiva sobre esses tributos, uma vez que há um elevado risco de regressividade na tributação pelo IBS e pela CBS. Além do regime de cashback, que é um instrumento adotado pelos IVAs modernos, temos ainda o cálculo por fora. Então, não deve ser aplicada a tributação do imposto sobre imposto, conforme o ICMS hoje atua. Nesse cálculo do imposto por fora, haverá uma maior facilidade para o consumidor final identificar qual é efetivamente a tributação por ele paga. Nesse caso, as alíquotas deverão incidir sobre o valor da operação sem considerar o IBS. Então, ele não integra a própria base de cálculo. Além desse ponto do cálculo por fora, temos uma incidência ampla. Na regra da materialidade, a gente vai ver que houve uma ampliação em relação à base de incidência do IBS em comparação com o ICMS e com o ISS. E ainda nós temos o princípio do destino. Então, de acordo com o princípio do destino, a arrecadação ela passará a ser de responsabilidade, a capacidade para disciplinar vai passar a ser responsabilidade daquele ente que for o destinatário do bem ou do serviço. Então, há uma inversão nessa lógica. A tributação não se dará sobre o local em que há a instalação da empresa ou o local em que está sediado o prestador de serviço. Passa-se a olhar o endereço, a localização do consumidor final nessa regra do destino. E essa regra do destino, ela trouxe como uma ligação inerente a ela a própria criação do comitê gestor, que muito se relaciona com o princípio do destino. Quando se tem estados e municípios tributando sobre determinada atividade, e esses estados e municípios do destino da operação que irão receber o tributo, irão ser os destinatários desse tributo, eles têm essa responsabilidade de fazer essa verificação, poderia haver uma discussão sobre a interferência, sobre como se daria essa fiscalização. A partir disso, foi criado o Comitê Gestor, que é uma entidade centralizada, independente da União. Então, um ponto que a gente deve ter em mente é que o Comitê Gestor ele não tem autonomia, mas ele é independente da União, e ele vai ser responsável por fazer essa arrecadação, por fazer a distribuição da receita e por realizar todo o creditamento. Então, dentro do comitê gestor, que será analisado toda essa etapa de não cumulatividade, direito ao crédito, e a partir disso, a partir do momento em que você verifica que já houve o creditamento sobre determinada operação, aí sim que poderá ser destinado o valor do tributo para o ente, seja o Estado ou o município, que foi o destinatário daquele produto ou serviço. Então, o comitê gestor ele irá arrecadar, ele irá fazer todo esse trabalho de creditamento, realização das operações, e, a partir de então, quando for realizado todas essas etapas, ele distribuirá a receita ao Estado ou município de destino. Além desse ponto, como eu já havia adiantado, né, o Canadá e a Índia são países que adotam essa regra do federalismo e da repartição, mas optaram por centralizar a arrecadação na União. No Brasil, não foi possível essa centralização nas mãos da União, por isso foi criado esse comitê. Além desse ponto, nós temos também a questão da legislação uniforme sobre o IBS e CBS, e ainda a questão da não cumulatividade plena. A não cumulatividade plena é um contraponto em relação ao regime de crédito físico, que eu havia tratado do ICMS. Enquanto o modelo atual trata de uma cumulatividade restrita, e essa cumulatividade restrita caracteriza-se pela impossibilidade de creditar de todos os tributos pagos na etapa de consumo quando eles não integram o produto final ou não foram consumidos no processo produtivo, a não cumulatividade plena é o contraponto, é o outro lado dessa moeda. A não cumulatividade plena, tratada pela Emenda Constitucional 132, ela busca justamente ampliar o direito ao crédito e reduzir o efeito cascata da tributação, desonerando, assim, de certo modo, os consumidores. A não cumulatividade plena ela permite o direito ao crédito de todos aqueles bens que foram utilizados no processo produtivo, desde que não sejam os bens destinados para uso e consumo pessoal do sócio. Esse modelo da emenda constitucional, ele é o regime de crédito financeiro. O regime de crédito financeiro, então, ele é mais amplo em relação à possibilidade
de crédito, e ele tem uma maior capacidade de evitar a tributação de forma em cascata, uma vez que tudo que foi produzido por uma empresa, despesas com uniforme, marketing, que antes, atualmente, na verdade, porque ainda não tivemos essa modificação, essa introdução, como a gente vai ver em seguida, a questão tem as regras de transição, mas o que a Constituição prevê? Pelo ICMS, despesas com uniformes, marketings, não dão direito a crédito, então não podem ser abatidas no momento do pagamento do tributo pelo adquirente. No entanto, com a não cumulatividade de forma plena, que veio trazida no artigo 156, inciso 8, despesas como essas poderão ser creditadas. Então, é uma possibilidade trazida pela emenda constitucional, que é um avanço no sistema tributário nacional. Além desse ponto, a não cumulatividade restrita, que é a do ICMS, que prevê o regime de crédito físico, ela tinha como ônus a alta litigiosidade. A não cumulatividade plena, então, ela vai reduzir essa litigiosidade, vai promover os investimentos externos. A emenda constitucional como um todo, ela veio nesse sentido, atração de investimentos, promoção da segurança jurídica. Como a gente vai ver nas próximas discussões, talvez não se tenha uma emenda constitucional, uma reforma ideal, mas o que se tem é uma reforma possível que, de certa forma, caminhou-se no sentido de atração de investimentos, adoção de um modelo internacional, redução da guerra fiscal e promoção de uma segurança jurídica a partir da redução dessa complexidade. Então, a não cumulatividade também está nessa linha. A não cumulatividade, a sua amplitude, também tem esse caráter. E qual que é o problema dessa amplitude da não cumulatividade? O que a doutrina vem criticando? São 2 pontos. A ampliação da não cumulatividade e a ampliação do direito ao crédito pode ter como 2 efeitos contrários. O primeiro efeito contrário dessa possibilidade é a criação e emissão de notas fiscais frias. O que são essas notas fiscais frias? As empresas criam pessoas jurídicas para emitirem notas fiscais de forma fictícia, somente para gerar o direito ao crédito e ser possível o seu posterior abatimento. Um segundo efeito nefasto dessa não cumulatividade plena consiste justamente na hipótese de um devedor contumaz estar localizado no final da cadeia de consumo. Nesse segundo exemplo, que é um efeito contrário, um efeito negativo dessa não cumulatividade plena, nesse segundo caso, o vendedor ele recolhe o tributo do consumidor final e deixa de realizar a transferência do crédito tributário para o fisco. Então, ele apropria para si o valor do tributo e o valor da operação. E o que a Constituição Federal, que trouxe a ampliação da não cumulatividade, previu para poder diminuir os riscos desses 2 efeitos que eu mencionei? Bom, o artigo 156, parágrafo 5º, inciso 2, ele prevê que será possível condicionar o direito ao crédito. Então, será possível o estabelecimento de requisitos para o direito ao crédito, quando você puder condicionar esse crédito ao próprio pagamento do IVA, ao próprio pagamento do IBS. E essa possibilidade de você condicionar o crédito ao pagamento do imposto pode se dar em duas circunstâncias. A primeira, que é justamente para resolver o problema da emissão de notas fiscais frias, é quando o adquirente ele possa efetuar o recolhimento do imposto. Então, nesse caso, no exemplo que eu havia mencionado da emissão de notas fiscais frias, quando o adquirente ele recebe aquele produto, ele pode recolher o imposto devido pelo vendedor e, com isso, ele terá a certeza do seu direito ao crédito, pois foi ele que realizou o recolhimento do imposto da etapa anterior. Então, nesse caso, há uma possibilidade de uso desse instrumento para o meio da cadeia de consumo, uma vez que o adquirente ele teria certeza do seu direito ao crédito, pois foi ele mesmo que realizou o recolhimento referente à etapa anterior. E qual é o segundo ponto? O segundo ponto é o denominado split payment. O split payment ele consiste na cisão entre o valor do tributo e o valor da operação. Ele busca afastar o efeito negativo da não cumulatividade plena nos casos em que se há um devedor contumaz ao final da cadeia de consumo. Nessa hipótese, no momento da liquidação financeira, especialmente em operações realizadas pelo meio eletrônico, em que há, por exemplo, o pagamento por cartão de crédito, compras feitas pela internet, nessas hipóteses, é possível que a instituição financeira responsável
faça a cisão entre o que é devido para o fisco em relação ao crédito tributário e o que é devido para o vendedor referente ao preço daquela operação. Com isso, há uma garantia de que o vendedor não irá recolher o tributo e deixar de repassá-lo, uma vez que isso seria um encargo a ser realizado pela própria instituição. Nesse modelo, a instituição repassaria o valor do tributo para o comitê gestor e repassaria o valor da operação livre de tributação ao vendedor. Então, nesse caso, haveria uma possibilidade de redução desses efeitos contrários no final da cadeia de consumo. E a crítica que a doutrina faz em relação à adoção dessa metodologia do split payment consiste na dificuldade de implementação. E essa dificuldade de implementação ela se mostra ainda mais evidente quando se pensa em operações sujeitas a prazo ou ainda operações realizadas e pagas com dinheiro. Nesse caso, haveria uma dificuldade muito grande da utilização desse mecanismo, porque não haveria uma instituição financeira responsável por fazer essa restrição do tributo e repasse apenas do valor líquido para o vendedor livre de tributação. Em relação às isenções e imunidades, como regra, as isenções e imunidades não geram direito a crédito. Além disso, geram na anulação do crédito referente à etapa anterior. E sobre a não cumulatividade, o último ponto é que a sua forma e prazos vão vir a ser regulamentados pela lei complementar. Então, como eu já havia adiantado, muitos pontos do que a gente está tratando aqui vão ser efetivamente regulamentados pela lei complementar, e isso reflete até na dificuldade de trazer e tratar sobre temas que ainda estão em fase de discussão no cenário jurídico brasileiro. Bom, e como último ponto, não trouxe no slide, mas como último ponto de característica do IBS e da CBS, nós temos a neutralidade. E a neutralidade ela é justamente o fato de que a tributação ela não deve induzir as relações, as atividades econômicas. Então, não deve ter um caráter de indução das atividades econômicas e de organização das operações, organização da estrutura interna das empresas, das indústrias. Bom, e por fim, vou tratar também sobre a questão de uma regra matriz de incidência. A regra matriz de incidência caracteriza-se pelo critério material, temporal, quantitativo, pessoal. E como primeiro critério, nós temos o critério material. O critério material, ele busca analisar a incidência do IVA. O artigo 156A, ele prevê, no seu inciso 1, que haverá incidência desse IBS sobre as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. O primeiro ponto que nós devemos analisar desse dispositivo, o termo operações. Bom, operações. Qual deve ser a interpretação dada pelo aplicador da norma no momento de leitura do IBS e também do CBS, que tem o mesmo fato gerador? Nesse caso, operações deve ser compreendido, de acordo com a doutrina e os estudiosos que estão tratando sobre esse tema, com o termo negócio jurídico. Então, operações deve ser lida como negócio jurídico. Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal deveria ser adotado o entendimento do Supremo no tema 1099, no qual ele afirmou que somente haveria incidência do ICMS em caso de alteração da titularidade ou realização de ato de mercância. Então, nós poderíamos trazer esse entendimento para o IBS e compreendê-lo também como o termo operação, como a realização de um negócio jurídico. Além disso, o termo operação, de acordo com a doutrina, ele também abarca as operações não habituais e ainda as operações e negócios jurídicos atípicos. Poderia surgir uma controvérsia sobre a possibilidade de incidência desse imposto em atos comuns do dia a dia. Por exemplo, alienações de cotas de um escritório, de uma sociedade. Nesse caso, haveria incidência do IBS, uma vez que se trata de uma operação? A interpretação do termo deve estar estrita ao exercício de uma atividade econômica. Há operações isoladas que não possuem uma relação de consumo, o exercício efetivo de uma atividade econômica, entendo que não deveria estar abarcada pelo IBS sob pena de ampliar demasiadamente esse conceito. E o termo bens. A Constituição trouxe bens materiais e imateriais de forma expressa. Bens
pode ser compreendido como uma coisa que busca atender necessidades humanas e são suscetíveis de apropriação e possuindo valor econômico. Bem, de acordo com a doutrina, e isso nosso procurador-geral pode esclarecer muito melhor, bem é distinto de mercadoria, sendo mercadoria considerado aquele objeto de um ato de mercância, uma transação comercial. Então, a Constituição, a emenda constitucional, ao trazer o termo bem, ele buscou ampliar esse sentido. O Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento, ele tinha entendido que o ICMS somente iria incidir sobre produtos materiais, sobre bens materiais, em que fosse possível uma entrega física. Atualmente, houve uma evolução, inclusive nas decisões sobre os softwares, há uma possibilidade de incidência de ICMS sobre bens imateriais. Só que a emenda ela buscou ser expressa e tratar explicitamente de que a incidência do IBS se dará tanto sobre bens materiais e imateriais, inclusive direitos, mesmo os bens, direitos sendo bem material, a inclusão dos direitos se deu justamente para afastar qualquer discussão nesse sentido. Então, bem, ele possui essa característica. E os termos serviços. Serviços é um tema que tem bastante controvérsia. Nós que atuamos no município, nós sabemos as dificuldades de um consenso sobre o conceito do que é serviço para fins de incidência do ISS. Bom, a Constituição Federal, há uma discussão, né, sobre a definição de conceito de serviço. A Constituição Federal ela não traz expressamente esse conceito. E o artigo 110 do CTN, ele afirma que o conceito no âmbito do direito tributário deve ser buscado nas leis que tratam do direito privado. A partir dessa previsão do artigo 110, que prevê que os conceitos devem ser aqueles utilizados no âmbito do direito privado, os doutrinadores começaram a sustentar que serviço seria uma obrigação de dar. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, ao tratar sobre a locação de bens móveis e a possibilidade ou não de incidência do ISS sobre essa atividade, entendeu que não seria possível a incidência de ISS sobre locação de bens móveis, uma vez que representaria uma obrigação de dar. E, além disso, não estaria inclusa na lista anexa. No entanto, houve uma evolução do entendimento do Supremo em relação a esse sentido. Mais recentemente, na discussão do ISS sobre planos de saúde, entendeu-se que serviço pode ser considerado uma atividade material ou imaterial prestada com habitualidade, a terceiro conjugado ou não com a entrega de bens. Então, essa busca do Supremo pela definição de um conceito constitucional. Mas percebe-se que a definição desse conceito ela nunca foi um consenso. Sempre houve uma discussão, sempre houve uma controvérsia por civilistas, por operadores do direito tributário, acerca da delimitação desse conceito do serviço. Ora mais para o direito civil, ora mais buscando-se uma interpretação constitucional do termo serviço. A emenda constitucional, então, no artigo 158, inciso 4, ela buscou, 158, parágrafo 8º, e 195, parágrafo 16, ela buscou, na linha dos IVAs mais modernos, afastar essas discussões sobre o conceito de serviços. A partir disso, definiu-se que o que deve ser observado não é o negócio jurídico em si, não deve ter essas discussões sobre qual negócio jurídico que está sendo objeto de discussão, qual é a controvérsia do negócio, porque temos negócios atípicos, há uma multiplicidade de negócios jurídicos. Então, o que deve ser analisado, de acordo com a emenda constitucional, é o objeto desse negócio jurídico. Se o objeto envolver operações com bens materiais e imateriais, inclusive direitos, não poderá ser considerado um serviço. E o restante, não envolvendo, haverá de ser considerado um serviço. Então, essa emenda ela teve duas finalidades principais ao tratar desse dispositivo. O primeiro foi trazer um conceito de serviço por exclusão, que consiste justamente aquele que não envolver operações com bens materiais e imateriais, inclusive direitos. E o segundo efeito foi justamente afastar essas discussões jurisprudenciais e doutrinárias que buscam a todo momento encontrar um conceito de serviço, seja ele um conceito constitucional ou não. Então, pretende-se, com isso, trazer uma maior segurança na definição e nessas discussões sobre o que seria ou não serviço. Outro critério, além do critério material, nós temos o critério temporal. Não há muito ao que se falar, porque ainda será disciplinado por lei complementar.
sobre o critério espacial, conforme eu já havia dito, o ICMS e o ISS têm como característica a regra de incidirem na origem. Então, no local, no estabelecimento de saída da mercadoria ou ainda no estabelecimento do prestador do serviço. E essa regra para o ISS, especificamente, ela vem desde o Decreto-Lei 406 de 98. Então, trata-se de uma disciplina que não é recente. Mas essa disciplina, no Decreto-Lei 406 de 98, ela é até compreensível. Naquele momento, nós não tínhamos operações da economia digital, não tínhamos grandes discussões. Atualmente, com o avanço das tecnologias, torna-se difícil aplicar o regramento criado com base na realidade e contexto do passado no modelo atual. E, com isso, a emenda constitucional ela veio. Ela trouxe regras para a aplicação do princípio do destino, mas prevendo que a disciplina e regulamentação, mais uma vez, se dará pela via da lei complementar. E esse dispositivo é o artigo 156-A, inciso 4. Ele prevê alguns critérios que poderão ser utilizados para definição do local do destino da operação e de bens ou serviços. Como possibilidades, poderá ser o local da entrega do bem, no caso de operações com bens materiais, o local da prestação do serviço e não do estabelecimento do prestador, e o local do domicílio do adquirente. Essas regras elas ainda não foram definidas, mas eu trouxe a proposta de lei complementar que foi apresentada pelo CECIF, que, inclusive, é um tema que eu considero muito interessante o estudo dessa proposta, porque ela traz muitos esclarecimentos que nós ainda não temos, não sabemos se será o modelo adotado, porque, como eu disse, não temos ainda uma definição, mas traz um norte do que possivelmente poderá ser a partir dos parâmetros e critérios internacionais. De acordo com essa proposta, que, como eu disse, não foi aprovada ainda, porque não temos ainda uma lei complementar que discipline esse tema, no caso de operações com bens móveis, materiais, será possível a utilização como regra do destino a do local da entrega do bem. Em se tratando de bens móveis e materiais, poderá ser utilizado como regra a do domicílio do adquirente, afastando, assim, todas aquelas discussões em operações realizadas pela internet. E no caso de serviços, os serviços que forem realizados sem estarem relacionados a um bem, poderá ser utilizada como regra a do domicílio do tomador. Então, o local do domicílio do tomador, que seria aquele aplicado para fins de instituição dessa tributação. E no caso de serviços também não relacionados a um bem, mas que demandam a presença do prestador, e o que seriam essa presença do tomador, né? O que ela se caracterizaria? Por exemplo, o serviço de barbeiro, cabeleireiro. Nesses casos, é necessário que haja a presença do tomador. Nessa hipótese, poderia se utilizar como o local do serviço, o local da prestação do serviço. Então, são algumas regras que poderão vir a ser adotadas, porque, como eu disse, são aquelas adotadas no cenário internacional. E temos ainda o critério espacial, critério pessoal, como sujeito ativo do CBS, nós temos a União, e do IBS, nós temos estados e municípios. Sujeitos passivos do CBS e IBS doméstico, nós temos o alienante ou prestador de serviço. E, no caso da importação, CBS e IBS importação, nós temos o importador. Um ponto interessante, eu acredito que o meu tempo já esteja acabando, mas um ponto interessante que eu gostaria só de mencionar é o parágrafo 3º, que prevê que a lei complementar pode definir como sujeito passivo a pessoa que concorrer para a realização, execução, pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. Essa disposição ela trouxe uma forma de atribuir a sujeição passiva aos intermediadores, que são os marketplaces, ampliando, assim, a possibilidade de arrecadação dos entes federados, pois, nesse caso, os marketplaces também poderiam ser considerados sujeitos passivos. Mas a gente deve lembrar que essa tributação, essa atribuição de sujeição passiva somente pode se dar caso seja possibilitada que esses setores, os marketplaces, realizem a fiscalização e tenham efetivamente a oportunidade de retenção desses tributos. Temos ainda como critério quantitativo, a base de cálculo,
O valor da base de cálculo é o valor da operação acrescido do imposto seletivo. Nesse ponto, a gente deve lembrar que o ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI não vão integrar a base de cálculo do CBS e da IBS. E, por fim, a questão das alíquotas. Estados e municípios poderão definir as suas alíquotas e nós teremos uma alíquota de referência que será definida por uma resolução do Senado Federal que virá a ser aplicada caso não exista uma definição por parte daquele ente tributante. Bom, esses eram os pontos. Eu agradeço muito pela atenção de todos e passo a palavra para a nossa diretora Arícia. Parabéns, doutora Ângela Medeiros. Cumpriu o que prometera, que foi uma visão panorâmica da reforma tributária, né, nos seus detalhes, com um teleprompter invisível. Né? Impressionante como a fala dela foi escorreita o tempo todo, parecia que tinha um teleprompter ali com todo o texto, Ângela. Perfeito, fizemos... e aqui também notei, testemunhamos todos aqui fazendo mil anotações, e essa visão panorâmica é fundamental para que depois nós possamos ir em cada uma das palestras, aprofundando os temas em específico. Né? A doutora Ângela procurou o Centro de Estudos para que, né, montássemos esse grupo, e prontamente ele foi feito com essa visão do genérico para depois o particular fomentar essas discussões. Vamos abrir agora para perguntas, enquanto aguardamos a vinda do próximo professor, Ricardo Lodge. Perguntas? Tudo muito claro? Foi muito esclarecedor. Pode falar, Vânia, fica à vontade. Então, a doutora Ângela falou do ICMS e do ISS, que vão ser substituídos pelo IBS. E o IPI? Muito obrigada pela pergunta. Bom, Vânia, né? Vânia. Bom, Vânia, o IBS ele justamente será a junção, né, do ICMS, do ISS, e a CBS, que é essa contribuição para a Seguridade Social, que é de competência da União, ela irá ali disciplinar todas essas tributações que seriam, no caso do IPI, da PIS e da COFINS. Seria como se fosse uma cisão, justamente, do IBS para o CBS em relação a essa tributação. IBS de competência compartilhada dos estados e dos municípios, inclusive esse ponto ele é até tema de discussão, porque é uma competência compartilhada, mas a instituição se dará para uma lei complementar nacional. Então, uma competência que será, né, um pouco restrita para os estados e municípios. Como eu disse, estados e municípios eles não vão poder disciplinar regimes específicos, especiais, porque tudo isso virá de uma forma genérica para todos esses entes. Então, os estados e municípios eles ficarão com o IBS em relação à receita, poderão tratar da alíquota, mas haverá uma restrição nessa capacidade para legislar, e a União com a contribuição para a Seguridade Social. Obrigada. Boa tarde. Eu queria perguntar sobre a relação de cashback e seletividade. A longo prazo, o cashback ele vem para substituir a ideia do princípio da seletividade, ou eles vão conviver em conjunto? É uma discussão, porque o que acontece? O risco do IBS é justamente se tornar um imposto regressivo, de forma a não atender os critérios de justiça tributária e capacidade contributiva. Mas, quando se trata da instituição do cashback, que seria a oportunidade de devolução de parte do tributo arrecadado para a pessoa física, poderia-se falar que, nesse caso, haveria um atendimento não explicitamente à seletividade, mas sim à essencialidade e ao próprio caráter de justiça tributária em relação a esse imposto. Seria uma forma de atendimento à capacidade contributiva e justiça tributária. No caso do cashback, há uma discussão como vai ser a sua implementação, porque precisaria de uma base de dados única para todo o Brasil, e há uma proposta de utilizar o CAD único, que é um sistema que já é utilizado pelo governo federal, então poderia-se utilizar essa mesma base de dados. Mas qual é o problema?
O problema é que nós sabemos que a linha da miséria, as pessoas que realmente estão abaixo da linha da miséria, elas muitas das vezes não conseguem alcançar os próprios sistemas fornecidos pelo governo. Então, esses sistemas como Bolsa Família, os programas sociais, muitas das vezes eles não atingem a população mais carente, que ficam de fora dessas políticas sociais. Então, a dificuldade do cashback atender à própria seletividade, o estímulo à justiça tributária, à capacidade contributiva nessa via, seria alcançar essas pessoas que estão de fora, abaixo da linha, que são pessoas marginalizadas, que não são vistas pelo próprio sistema. Então, no papel, parece ser um instrumento bom para esse fim, mas, na prática, nós temos algumas dificuldades que vão vir a ser enfrentadas, justamente por essa dificuldade de consolidação de informações e coleção de dados, né? A própria coleta de dados no Brasil ela é deficiente. Então, espero que tenha atendido a sua pergunta, tem essa relação, mas, a prática mesmo, nós ainda não sabemos como ela se dará. Uma pergunta da Jéssica Ribeiro, que chegou da internet, que se assemelha um pouco ao anterior. Podemos afirmar que haverá redução de carga tributária aos cidadãos? Bom, Jéssica, não há como afirmar que virá ocorrer uma redução da carga tributária, porque ainda nós não sabemos nem qual será a alíquota a ser fixada. Então, a partir disso, não tem como se definir propriamente dito que haverá uma efetiva redução da carga tributária. Há uma discussão, no caso da emenda, por parte, uma crítica, né, feita à emenda, que consiste justamente no fato de que, a partir do momento em que você equipara alíquotas referentes à operação com bens e prestação de serviços, você, ao final, estaria majorando as alíquotas do serviço. Porque a tributação sobre o serviço no Brasil é uma tributação reduzida, ela é baixa, são alíquotas baixas. Mas, no caso do ICMS, alíquotas superiores a 20% em alguns estados. Então, equiparar a tributação, eleger uma alíquota única para tratar sobre bens, operação com bens, materiais e imateriais e serviços, poderá trazer um efeito nefasto para determinados setores. Alguns setores serão favorecidos, mas outros não. E a gente só vai poder saber o que efetivamente virá na prática. Mas essa crítica que é feita em relação à unicidade de alíquotas consiste no fato da atribuição de uma alíquota única que prejudicaria o setor de serviços. E isso é ainda mais preocupante no momento em que nós temos que o serviço tem a não cumulatividade, tem uma dificuldade na implementação do regime de créditos e na aplicação da não cumulatividade. Porque, diferentemente da operação com bens, que nós temos uma cadeia produtiva, então é fácil a identificação de qual será o crédito que será abatido na próxima etapa, no caso dos serviços, não. Muitas das vezes não há o que abater. Então, essa dificuldade da própria não cumulatividade para os serviços e essa equiparação, essa junção, é um desafio que vai ser enfrentado no futuro, a partir também da edição dessa lei complementar, que nós vamos ver como será essa definição. O que há na emenda é a previsão de alguns regimes específicos para alguns setores, de forma a reduzir esse ônus que será excessivo. Existe algum sistema de compensação para esses setores que, tendo uma alíquota muito menor, agora pela média, serão significativamente prejudicados? Existe alguma previsão constitucional no sentido de que sejam previstos mecanismos de compensação? Então, a Constituição prevê que esses regimes especiais, diferenciados e favorecidos, eles somente poderão estar na Constituição Federal. Então, seria necessário uma lei complementar, para uma emenda constitucional, para poder trazer novos regimes. Mas o que hoje a emenda constitucional já traz é a previsão de alguns regimes específicos para o caso de setores hoteleiros, turismo, bares e restaurantes. Então, já há uma previsão de uma especificidade em relação a esses serviços. Mas muitos outros ficarão de fora, porque acaba que não é possível incluir tudo. Mas há essa controvérsia, sim. Ângela, boa tarde. Parabenizar pela palestra maravilhosa. Eu só tenho uma dúvida. A gente vai ter bitributação com imposto de renda e IBS sobre locação de bens imóveis? Eu fiquei pensando sobre isso.
Bom, Sara, obrigada. Então, esse ponto, ele realmente está na discussão. Vou ficar te devendo uma resposta, porque a gente ainda vai ter a disciplina pela lei complementar de toda essa forma de tributação. Então, é um tema que ainda está controverso. A própria tributação do IBS sobre bens imóveis, ele encontra uma certa dificuldade a partir do momento que já temos a incidência do ITBI. Então, há uma dificuldade nessa tributação do IBS sobre os bens imóveis. A Constituição ela prevê a criação de um regime específico para o caso das operações imobiliárias, mas ainda não temos a regulamentação para saber como que vai se dar na prática essa efetivação. Bom, gente, as respostas sobre a reforma elas são um pouco vagas, então é difícil para a gente fazer essa previsão do que vai vir por lei complementar. O que eu posso recomendar é acompanhem os estudos, realmente façam esse acompanhamento, porque vão vir muitas mudanças pela frente e esse acompanhamento periódico ele vai facilitar e muito para aqueles que atuam e estudam o direito tributário. Então, já que não temos mais nenhuma pergunta, agradecendo e parabenizando a procuradora Ângela Medeiros, espetáculo de palestra, estou aqui já com vários assuntos interessantes para discutir, para escrever, e vamos dar um intervalinho de 10 minutos até que o nosso próximo professor entre aí online ou presencial.